Já alguma vez sentiu que abrir um frasco de compota se tornou uma batalha? Ou que levantar-se da sua cadeira favorita exige um esforço extra, um pequeno empurrão com as mãos nos joelhos? Não é imaginação sua. Essa perda de força, essa sensação de que o corpo já não responde como antes, tem um nome que assusta muita gente: sarcopenia. É o ladrão silencioso que, ano após ano, nos rouba a massa muscular, a independência e a vitalidade. Muitos de nós aceitamos isto como uma sentença inevitável do envelhecimento, um bilhete de ida para a fragilidade. Mas e se eu lhe dissesse que não tem de ser assim? E se a chave para travar e até reverter este processo estivesse na sua mão, literalmente, num simples punhado de algo que pode comer todos os dias? Neste vídeo, não vamos falar de dietas complicadas ou de exercícios esgotantes. Vamos descobrir juntos como um pequeno hábito diário pode reconstruir a sua força, dar-lhe mais energia e devolver-lhe a confiança para fazer tudo o que gosta. Vamos desvendar o segredo que está neste punhado e explorar outras dicas simples que o vão ajudar a sentir-se mais forte e capaz. Fique comigo até o final, porque a última dica é algo que provavelmente nunca associou à saúde muscular, e vai surpreendê-lo. Vamos então mergulhar no coração da nossa conversa de hoje. O que é, afinal, este punhado milagroso que pode fazer uma diferença tão grande na nossa força e bem-estar depois dos 60 anos? Não é nenhum comprimido caro ou um suplemento com um nome complicado. É algo que a natureza nos oferece, algo que provavelmente até já tem na sua despensa. Estou a falar de um punhado de frutos secos e sementes, mas não de uma forma qualquer. É uma combinação específica e estratégica, pensada para combater a sarcopenia de frente. Pense nisto como o seu punhado de força diário. Ora bem, o que deve incluir este punhado? O ideal é uma mistura de amêndoas, nozes e sementes de abóbora. Vamos perceber por quê. As nossas amêndoas, tão típicas de Portugal, são uma fonte incrível de duas coisas essenciais: proteína e magnésio. Imagine os seus músculos como uma parede de tijolos. A proteína é o cimento que une esses tijolos, que os repara depois do desgaste diário e que constrói novos. Sem proteína suficiente, a parede começa a desfazer-se, a ficar fraca. Com o passar dos anos, o nosso corpo torna-se menos eficiente a usar a proteína que comemos. Por isso, não basta comer proteína. É preciso dar-lhe a quantidade certa e de boa qualidade, distribuída ao longo do dia. E um simples punhado de amêndoas já fornece uma dose valiosa. Depois, temos o magnésio. O magnésio é como o eletricista da obra. Ele garante que os sinais do cérebro chegam corretamente aos músculos, permitindo que eles se contraiam e relaxem como deve ser. Já sentiu cãibras ou espasmos musculares? Muitas vezes é um sinal de falta de magnésio. Ao garantir níveis adequados deste mineral, estamos a dar aos nossos músculos as ferramentas para funcionarem sem falhas, com mais força e menos dor. A seguir, as nozes. As nozes são as rainhas dos ômega 3 de origem vegetal. O que é que isto tem a ver com os músculos? Tudo. A inflamação crônica de baixo grau é um dos grandes aceleradores da sarcopenia. É como se houvesse um pequeno fogo constante no nosso corpo que vai desgastando os tecidos, incluindo o muscular. Os ácidos gordos ômega 3 são anti-inflamatórios naturais poderosos. Ajudam a apagar esse fogo, criando um ambiente mais favorável para que os músculos se reparem e cresçam. Além disso, as gorduras saudáveis das nozes dão-nos energia sustentada, ao contrário do açúcar, que nos dá um pico rápido seguido de uma quebra. Por fim, as sementes de abóbora. Estas pequenas maravilhas são muitas vezes esquecidas, mas são um tesouro. São riquíssimas em zinco e, tal como as amêndoas, em magnésio e proteína. O zinco é fundamental para a reparação celular e para a produção de hormonas, como a testosterona, que mesmo em pequenas quantidades nas mulheres é vital para a manutenção da massa muscular. Comer um punhado desta mistura todos os dias, talvez a meio da tarde quando a energia começa a faltar, é uma estratégia simples e poderosa. Não se trata de comer um saco inteiro,
pois são calóricos. Um punhado é a medida da palma da sua mão, sem contar com os dedos. É o suficiente. E como pode fazer isto? Pode simplesmente comer a mistura ao natural. Pode juntá-la a um iogurte natural. Pode polvilhá-la por cima de uma salada ou de uma sopa de legumes para lhe dar uma textura crocante. O importante é a consistência. Fazer disto um hábito diário, como tomar o seu café ou ler o jornal. Este pequeno gesto, repetido dia após dia, envia uma mensagem constante ao seu corpo. Estamos a reconstruir, estamos a fortalecer. Não é uma solução que funciona da noite para o dia, claro. É um investimento na sua saúde a longo prazo. Mas pense nisto. Em vez de se focar em tudo o que não pode fazer, está a focar-se numa coisa simples e positiva que pode fazer todos os dias. Este punhado de força não é apenas comida, é uma declaração de intenções. É dizer ao seu corpo e a si mesmo que se recusa a aceitar a fraqueza como inevitável. E a beleza disto é que os benefícios vão muito para além dos músculos. A saúde do cérebro, do coração, da pele, tudo melhora com estes nutrientes. Está a nutrir o seu corpo inteiro com um único gesto. Agora que já estabelecemos a base com o nosso punhado de força diário, vamos ver como podemos potenciar ainda mais os seus efeitos. Porque a verdade é que combater a sarcopenia é como construir uma casa forte. Não basta ter bons tijolos e cimento. É preciso também água para a mistura e trabalhadores qualificados. A primeira coisa que precisamos de juntar ao nosso punhado diário é, precisamente, a água. Parece demasiado simples, não é? Mas a desidratação é um dos inimigos mais subtis e comuns da nossa saúde muscular, especialmente à medida que envelhecemos. Sabe por quê? Os nossos músculos são compostos por cerca de 75% de água. Quando não bebemos o suficiente, eles literalmente encolhem e perdem a sua capacidade de funcionar corretamente. A água é o veículo que transporta todos aqueles nutrientes maravilhosos das amêndoas e nozes até as células musculares. Sem água suficiente, é como ter um caminhão cheio de material de construção preso no trânsito. O material está lá, mas não chega ao destino. Além disso, a desidratação aumenta o risco de cãibras, fadiga e tonturas, o que nos torna menos ativos e com mais medo de nos movimentarmos, criando um ciclo vicioso de inatividade e perda muscular. A recomendação não é beber litros de uma só vez, mas sim ir bebendo pequenos golos ao longo do dia. Tenha sempre um copo ou uma garrafa de água por perto. Se acha a água chata, adicione uma rodela de limão, umas folhas de hortelã ou um pau de canela. Chás de ervas sem açúcar também contam. O objetivo é manter o corpo constantemente hidratado para que os seus músculos estejam sempre prontos para trabalhar. O segundo hábito que complementa na perfeição o nosso punhado de força é o que eu chamo de caminhada inteligente. Muitos de nós fazemos uma caminhada diária, o que é excelente. Mas para realmente desafiar os músculos e dizer-lhes que precisam de se manter fortes, podemos tornar essa caminhada um pouco mais inteligente. Não se trata de correr ou de se esgotar. Trata-se de introduzir pequenas variações. Por exemplo, durante a sua caminhada, tente encontrar uma pequena subida. Subir um declive, mesmo que suave, recruta mais fibras musculares nas pernas e nos glúteos do que andar em terreno plano. Outra técnica é variar o ritmo. Caminhe no seu passo normal durante 5 minutos e depois, durante 1 minuto, acelere um pouco o passo, como se estivesse com um bocadinho de pressa para atravessar a rua. Depois volte ao seu ritmo normal. Repita isto algumas vezes durante o seu passeio. Estes pequenos picos de intensidade são um sinal poderoso para o corpo de que a força é necessária. Também pode tentar caminhar sobre superfícies diferentes, como relva ou areia, se tiver oportunidade, pois isso desafia os músculos estabilizadores. O importante é quebrar a monotonia. O corpo é muito esperto e habitua-se rapidamente a um esforço constante. Ao introduzir estas pequenas variações, estamos a mantê-lo alerta e a estimular a manutenção e o crescimento muscular. Por último, mas não menos importante, vamos falar sobre o timing da proteína. Já vimos que o nosso punhado de força nos dá uma boa dose de proteína.
Mas para reconstruir os músculos de forma eficaz, o ideal é distribuir o consumo de proteína ao longo do dia, em vez de o concentrar todo numa única refeição, como o almoço ou o jantar. O nosso corpo tem uma capacidade limitada de usar a proteína de uma só vez para a construção muscular. O excesso é simplesmente usado para outras coisas ou eliminado. É como tentar regar uma planta com um balde de água de uma vez só. A maior parte da água escorre por fora. É muito mais eficaz ir regando aos poucos. Então, como podemos fazer isto na prática? Comece o dia com uma fonte de proteína ao pequeno almoço. Pode ser um ovo cozido ou mexido, ou uma colher de iogurte grego natural com a sua fruta. Ao almoço, certifique-se de que inclui uma porção de peixe, frango ou leguminosas como feijão ou grão de bico. A meio da tarde entra o nosso punhado de força. E ao jantar, novamente uma fonte de proteína, talvez uma sopa de peixe ou um prato de lentilhas. Ao alimentar os seus músculos com pequenas doses de proteína ao longo do dia, está a dar-lhes um fluxo constante de cimento para que se possam reparar e fortalecer continuamente. Esta combinação, um punhado nutritivo, hidratação constante, movimento inteligente e proteína bem distribuída, cria uma sinergia poderosa. Cada hábito apoia e amplifica os outros, construindo uma defesa robusta e proativa contra a sarcopenia. Vimos então que uma combinação de estratégias simples pode fazer uma diferença enorme. O nosso punhado diário de frutos secos, a hidratação adequada, a caminhada inteligente e a distribuição da proteína são os pilares para reconstruir a nossa força. Mas agora quero partilhar consigo algo que prometi no início, algo que a maioria das pessoas nunca ligaria à saúde muscular, mas que é, talvez, a peça mais importante de todo este puzzle. A qualidade do nosso sono. Pode parecer estranho. O que é que dormir tem a ver com a força nos braços para abrir um frasco? Tem tudo a ver. É durante o sono profundo que o nosso corpo entra em modo de reparação e construção. É nesse período de descanso que a magia acontece. O corpo liberta a hormona do crescimento humano, que é fundamental para reparar os tecidos musculares que foram desgastados durante o dia, mesmo com atividades leves como caminhar ou tratar do jardim. Se o sono for curto ou de má qualidade, interrompido várias vezes durante a noite, este processo de reparação fica comprometido. É como contratar uma equipe de construção para trabalhar na sua casa, mas só os deixar trabalhar durante 10 minutos de cada vez, antes de os interromper. A obra nunca mais acaba, e o resultado final é fraco. Uma má noite de sono não só impede a reparação muscular, como também aumenta os níveis de cortisol, a hormona do estresse. O cortisol é catabólico, o que significa que promove a quebra do tecido muscular. Portanto, dormir mal coloca-nos num estado em que não só não conseguimos construir músculo, como estamos ativamente a perdê-lo. Então, o que podemos fazer para melhorar o nosso sono e, consequentemente, a nossa força? Primeiro, criar um ritual de relaxamento antes de ir para a cama. Desligue a televisão, o telemóvel e o tablet pelo menos 1 hora antes de se deitar. A luz azul destes ecrãs interfere com a produção de melatonina, a hormona que nos diz que é hora de dormir. Em vez disso, leia um livro com uma luz suave, ouça música calma, tome um banho morno. O magnésio, que já vimos que está presente nas nossas amêndoas e sementes de abóbora, também é conhecido como o mineral do relaxamento. Ajuda a acalmar o sistema nervoso, preparando o corpo para o sono. Por isso, o nosso punhado da tarde também já está a ajudar a preparar uma boa noite de descanso. Outro ponto crucial é manter o quarto escuro, silencioso e fresco. Use cortinas opacas para bloquear a luz da rua. Se houver ruído, considere usar tampões para os ouvidos. A temperatura ideal para dormir é geralmente um pouco mais fresca do que a que temos durante o dia. Experimente e veja o que funciona melhor para si. E tente manter um horário de sono regular, indo para a cama e levantando-se à mesma hora todos os dias, mesmo aos fins de semana. Isto ajuda a regular o nosso relógio biológico interno. Repare bem,
Todas estas peças encaixam umas nas outras. O exercício leve da caminhada inteligente ajuda a dormir melhor. O magnésio do nosso punhado ajuda a relaxar para dormir. E o sono de qualidade permite que a proteína que comemos ao longo do dia seja usada para reconstruir os músculos que trabalhamos na caminhada. Não é uma única coisa, é um estilo de vida. É um conjunto de pequenas escolhas diárias que, juntas, criam um corpo mais forte, mais resiliente e mais cheio de vida. Lembre-se, não se trata de perfeição, mas de progresso. Se hoje se esqueceu do seu punhado de frutos secos, não faz mal, amanhã é um novo dia. Se a caminhada foi mais curta, já foi melhor do que ficar parado. Cada pequeno passo conta. O importante é a intenção e a consistência ao longo do tempo. Esta jornada para recuperar a força não é uma corrida, é uma maratona que se vence um dia de cada vez, com um punhado de cada vez. Agora gostaria muito de saber a sua opinião. Qual destes hábitos lhe parece mais fácil de começar a aplicar no seu dia a dia? Tem alguma outra dica para partilhar conosco? Deixe o seu comentário aqui embaixo. A sua experiência pode ajudar outras pessoas. E se achou este vídeo útil, por favor, deixe um gosto, pois ajuda o nosso canal a chegar a mais pessoas que podem beneficiar desta informação. E claro, subscreva o canal e ative o sininho para não perder os nossos próximos vídeos, onde continuaremos a explorar formas simples e práticas de viver com mais saúde e alegria depois dos 60. Lembre-se sempre disto. A idade pode ser apenas um número, mas a sua força e a sua vitalidade são uma escolha que pode fazer todos os dias. Um grande abraço e até a próxima.